Graça e paz, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Carla. Não sei se vocês notaram, mas aqui na minha mesa tem uma caixa missionária. Mas você sabe o que é missão? E como se faz missão? Você sabe e conhece de algum missionário? Hoje nós vamos aprender no nosso culto. Mas antes de tudo, vamos falar com o Papai do Céu? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e abaixar as nossas cabecinhas. Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine a história de hoje e como nós podemos ser missionários e missionárias. Entre em nossos lares, nos proteja de todo o mal. Amém! Então, crianças, dentro da nossa mala missionária tem muitas coisas. Vamos ver o que eu achei aqui hoje? E falando em missões, antigamente, o que eles utilizavam para ser transportados? Era o burrinho, era o cavalo e era também os barcos, né? Mas aí eu me lembrei, será que tem algum versículo que nos lembra de barco, de perigo? Aí eu peguei a minha Bíblia. Aí eu abri a minha Bíblia em Salmos 121, 7. Salmos 121, capítulo 121 e o versículo 7, que diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal. Então, naquela época, as pessoas poderiam ser protegidas por Deus. Eles estavam lá e as ondas começavam a navegar, o barco ia para um lado, ia para o outro. E a nossa memorização de hoje vai ser assim. Nós vamos fazer como se fosse um barco e vamos memorizar o nosso versículo. Então, vamos lá? Salmos 121, 7. O Senhor te guardará de todo o mal. Agora nós vamos memorizar como se nós estivéssemos dentro do barco. Vamos lá? Salmos 121, 7. O Senhor te guardará de todo mal. Agora vamos de novo, hein? Salmos 121, 7. O Senhor te guardará de todo mal. Legal, né, crianças? Agora vamos parar um pouquinho, né? Quem sabe a gente não ficou um pouco enjoado dessa viagem. Agora vamos fazer aquele lindo louvor? E quando a gente voltar, nós vamos abrir a nossa caixa missionária. O que será que tem aqui dentro, hein? Vamos descobrir daqui a pouco. Hoje, crianças, nós vamos ter uma pessoa especial para me ajudar no louvor. Vamos lá? Vamos descobrir quem é? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo
pudesses me ouvir. Crianças, hoje eu trouxe aqui um missionário. Esse missionário é o Paulo. Vocês já ouviram falar de Paulo e as viagens missionárias? Crianças, e essas viagens missionárias eram feitas de barco, né? Como a gente memorizou o versículo dentro do barco hoje. Paulo, crianças, ele pregava para as pessoas. Ele era um missionário. Vamos descobrir o que um missionário faz? Vamos pegar dentro da caixa? Vou pôr ele aqui. Agora, vamos ver o que Paulo fazia nessas missões, né? Primeira coisa, eu achei o quê? Uma pegada, que está aqui com um livro e um versículo, que Paulo ele precisava ir e pregar o evangelho para toda criatura. Mas quem são todas essas criaturas? Vamos descobrir? Crianças, um missionário, ele tem que pregar para toda criatura. Então, ele pode pregar na Turquia, ele pode pregar lá para os turcos. Ele pode pregar lá na África? Sim, ele pode pregar na África. E ele pode pregar no Haiti. Pode pregar também para os sertanejos, né? As pessoas que vivem na fazenda e não têm muito acesso às coisas que a gente tem na cidade. Também eles precisam ouvir falar de Jesus, né? O que um missionário faz? Um missionário também tem que pregar para os árabes, lá na Arábia, né? O povo que usa aqueles lenços na cabeça. E tem que pregar também para os indígenas, crianças. Aqui no Brasil nós temos muito indígenas, mas tem em outros países também. Precisamos pregar lá no gelo para os esquimós? Precisamos. Bem frio, né, crianças? Mas eles precisam ouvir falar de Jesus também. Nós precisamos falar também para os havaianos, que eles vivem em uma ilha, precisam ouvir falar de Jesus também, para eles conhecer Jesus. Então, crianças, Paulo, ele fazia isso, ele era um missionário. E sabe, crianças, ele ia para muitos lugares. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Ó, tem um mapa. E nesse mapa, Paulo, ele pôde ir para muitos lugares. E ele ia como, crianças? Ele ia de barco, né? Ia de uma cidade para outra. Mas um belo dia, ele estava pregando e o que aconteceu? As pessoas não gostaram nada. Ele estava falando só sobre Jesus, como que as pessoas faziam para aceitar Jesus. Mas aí, crianças, ele foi preso. Ele foi preso e ele precisou ser transportado de barco. Aí, Paulo foi preso e precisou ser transportado. E iriam levar ele para Roma. E quando eles estavam na viagem, crianças, Paulo recebeu a visita de Deus. Deus falou com ele e falou para ele avisar a todos. E começou, crianças, uma grande tempestade. E um barco ia para lá, ia para cá. E aí Paulo falou, olha, é melhor todos se alimentarem, parar de ficar em jejum, porque nós vamos precisar bastante se acontecer algo com o barco. E na mesma noite, crianças, um anjo veio falar com Paulo e falou para ele que o barco iria ser todo destruído, não iria ter jeito, mas que o Senhor ia poupar a vida de todos, porque Paulo estava ali naquele barco. Então, crianças, é muito importante a gente crer em Deus e confiar que o nosso Deus, o nosso Papai do Céu, Ele cuida de nós em todos os momentos, até nesses momentos difíceis de aflição. E aí, crianças, começou aqueles raios, trovões e o barco foi afundado e eles precisaram nadar até chegar a uma praia. E chegando lá, crianças, eles
estavam sãos e salvos, porque o nosso Deus os livrou. Aí, crianças, o que aconteceu? Paulo, ele ficou na ilha e ele precisou pregar para quem estava lá. E ele orou, pessoas foram curadas. Mas vocês sabem o que Paulo pregava para as pessoas? Paulo, crianças, pregava que Deus tem um lugar muito lindo para todos nós. Esse lugar é o céu, aonde Deus está. Mas nesse lugar, crianças, não entra pecado. Por isso, ele falava para as pessoas se arrepender dos seus pecados. E as pessoas precisavam aceitar Jesus para morar no seu coração. E aí, crianças, as pessoas se arrependiam, criam em Deus e por isso, crianças, nós também devemos ser missionários e missionárias. E Paulo, crianças, ele foi uma pessoa muito importante na Bíblia. Ele escreveu várias cartas para que as pessoas se arrependessem de outras regiões. E nós podemos também escrever cartas para outras pessoas falando o quanto Deus é bom e que nós não podemos pecar contra Ele. Então, crianças, essa foi a história de hoje. Agora nós vamos fazer a nossa oração final. Vamos lá? 5 dedos nessa mão, mais 5 nessa mão, juntos para a oração. Senhor Jesus, obrigado por nos ensinar o que é missão. Que o Senhor nos faça ser como Paulo, missionários e missionárias do Senhor. E que o Senhor abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém! E não se esqueçam, crianças, como Paulo fez, nós podemos também escrever cartinhas para as pessoas. Nós podemos mandar mensagens no celular. Então, crianças, essa semana você pode fazer isso. Pode ligar para alguém e falar sobre Jesus e você vai estar sendo um missionário. Então, até o próximo culto infantil. Beijos da tia Carla, hein? Domingo tem mais. Tchau! Pra Jesus.